No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Ex-juiz Sérgio Moro se filia ao Podemos, critica Lula e Bolsonaro e evidencia candidatura à presidência em 2022. Tribunal de Contas da União determina a devolução de recursos utilizados em viagens e diárias por ex-procuradores da Lava Jato. IPCA avança 1,25% em outubro e inflação oficial acumulada em 12 meses atinge 10,67%, a maior desde janeiro de 2016. Essas e outras notícias já são desta quinta-feira, 11 de novembro do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Eu queria abordar rapidamente aqui com vocês 3 temas nesse nosso editorial de hoje. Primeiro, essa defesa do Ministério do Trabalho e Previdência Social junto ao Supremo Tribunal Federal da portaria editada pela pasta que proíbe a demissão de trabalhadores que se recusaram a tomar vacina contra a Covid-19. O ministro Onyx Lorenzoni, que assina o texto, chegou a dizer que as empresas que demitem profissionais não imunizados estão equiparando-os a leprosos. Essa portaria foi publicada no dia 1º de novembro, afirmando que o desligamento desses negacionistas é, abre aspas, prática discriminatória, fecha aspas. Não, ministro. Negar a vacinação e colocar os colegas em risco é crime contra a saúde pública. O mínimo que as empresas podem e devem fazer é proteger os seus profissionais. Esperamos que o Supremo invalide essa portaria pelo bem da nossa população. Outra questão importante a ser tratada foi essa determinação do Tribunal de Contas da União, o TCU, para que procuradores da Lava Jato devolvam recursos gastos em diárias e viagens quando trabalhavam na Força Tarefa. O relator do processo, o ministro Bruno Dantas, afirmou que houve prejuízo ao erário e violação ao princípio de impessoalidade e que esse modelo, abre aspas, viabilizou uma indústria de pagamento de diárias e passagens a certos procuradores escolhidos a dedo, fecha aspas. A lista de procuradores que tem de fazer a devolução é a seguinte: Antônio Carlos Welter, que recebeu R$ 506 mil em diárias e R$ 186 mil em passagens. Carlos Fernando dos Santos Lima, com R$ 361 mil em diárias e R$ 88 mil em passagens. Diogo Castor de Matos, R$ 387 mil em diárias. Januário Paludo, que precisa devolver R$ 391 mil que recebeu em diárias e 87 mil em passagens, e Orlando Martelo Júnior, R$ 461 mil em diárias e 90 mil em passagens. O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e o ex-coordenador da Força Tarefa, Deltan Dallagnol, serão citados para a devolução de recursos aos cofres públicos de forma solidária, por terem supostamente idealizado o modelo de trabalho do grupo de procuradores da operação. É mais um passo que se dá na intenção de se desmascarar essa operação criminosa que, além de tudo, se aboletou de dinheiro público e minimamente requerer alguma reparação, ao menos financeira, dos danos que ela provocou ao país, a maioria deles irreversíveis. Para terminar, e aproveitando o tema anterior, como nós já dissemos aqui essa semana algumas vezes, o ex-juiz Sérgio Moro se filiou ontem ao Podemos, em evento realizado no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília,
adotando claramente o discurso de candidato à presidência. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro criticou o atual presidente e também Lula, que foi condenado por ele na Lava Jato de maneira criminosa a partir de convicções. Se colocou como alternativa à polarização entre o petismo e o bolsonarismo e que, abre aspas, se for necessário assumir a liderança nesse projeto, meu nome sempre estará à disposição do povo brasileiro, fecha aspas. Impressionante como certas figuras não têm o menor senso do ridículo. Mas é até bom que Sérgio Moro se lance como candidato para que o povo brasileiro, através das urnas, coloque esse sujeito no seu devido lugar, que é o lixo da nossa história. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes AM, agora é 860. Sintonize no seu rádio. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de História da Universidade Federal Fluminense, a UF, Demian Mello. Demian Mello, bom dia! Em primeiro lugar, um bom dia a todos os ouvintes do programa Faixa Livre. É um prazer estar aqui de novo conversando com vocês. Demian, muito obrigado por você novamente estar aqui conosco no Faixa Livre. Demian, é impressionante como essa urgência pela mudança no comando do país fez com que o debate eleitoral do ano que vem tenha se antecipado tanto. Eu tenho uma série de questões a tratar com você relativas à sucessão do Jair Bolsonaro, já que cada vez mais a possibilidade de saída antecipada dele do cargo por intermédio de uma cassação se torna apenas um desejo inalcançável graças às alianças políticas. Mas antes disso, eu queria falar um pouco sobre essa vitória que o governo teve no Congresso com a aprovação da PEC dos precatórios em segundo turno na Câmara. Infelizmente, a pressão que se estabeleceu sobre os parlamentares, especialmente aqueles dos partidos que se dizem de oposição, como o PDT e o PSB, não provocou mudança do resultado, diante de uma proposta que produz um calote do governo em dívidas reconhecidas judicialmente para liberar recursos ao tal do orçamento paralelo. A grande questão é que há uma resistência grande à proposta no Senado, que ainda vai analisar o texto. Essa turma do parlamento não age nem quando há comoção da sociedade civil, Demian. Será que eles são incapazes de perceber o absurdo que é essa PEC dos precatórios? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, a questão da antecipação do debate eleitoral tem que ser melhor colocada, né? Ou seja, em primeiro lugar, por aquilo que tem sempre sido observado, né? O Bolsonaro nunca saiu do palanque, ele nunca deixou de fazer campanha, né? Ou seja, a campanha da reeleição do Bolsonaro começa com
a sua eleição em 2018, né? Ele muito rapidamente abandona aquele discurso oportunista, né? Ou seja, o oportunismo é uma marca do Bolsonaro, né? Ele está sempre fazendo um discurso prometendo coisas, 2 semanas depois está voltando atrás, agora está até defendendo voto eletrônico, né? Mas uma das coisas que ele se comprometeu no processo de sua ascensão era acabar com a reeleição, né? E assim que ele foi reeleito, ele não parou de pensar na sua própria reeleição, em se perpetuar no poder, né? E isso faz com que, durante todo o governo, seja uma campanha eleitoral permanente, né? Na verdade, a gente tem um sistema institucional brasileiro que ele nunca funcionou muito direito para determinadas coisas, e ele tem só se degradado ainda mais, né? Quer dizer, o Tribunal Superior Eleitoral não ter tomado nenhuma iniciativa até hoje, pelo fato de Bolsonaro fazer campanha o tempo inteiro, é muito significativo, né? Ele não parou de fazer campanha abertamente. O que são essas motociatas, né? Feitas com dinheiro público? Mas a gente pode dizer que a oposição também nunca deixou de se preocupar com a eleição de 2022. E, na verdade, talvez seja uma ilusão institucionalista ficar acreditando que vai existir esse jogo político em que essas coisas não possam acontecer, que não se possam antecipar as apostas para o próximo pleito. A política real está mais próximo disso do que uma ideia de que vamos cessar as conflagrações e vamos, né, esperar que se passe os anos até para esperar que chegue o ano eleitoral para de fato. Bom, isso não é uma boa questão de, né, acreditar nesse tipo de coisa, né? Eu acho que não é um bom, né? E principalmente o caso da oposição ao Bolsonaro, né, que tem pouco peso institucional e que sempre olhou com muito ceticismo a possibilidade de interrupção do mandato do Bolsonaro, né, de conseguir derrubar o governo, né? Inclusive, quer dizer, o momento onde isso começou a parecer ser uma coisa mais séria foi quando, nesse ano, começaram a se produzir manifestações de rua muito importantes, né, pelo Fora Bolsonaro, que infelizmente todo esse movimento, né, a esperança que ele isso teve um peso importante na conjuntura, mas parece que com os cálculos estratégicos da maior parte da esquerda, a crença de esperar 2022 se tornou mais forte. Eu não sei se simplesmente por cálculo em relação às possibilidades de se passar isso no Congresso Nacional, né? Sendo o Congresso Nacional o que né? Tendo um cara como Lira à frente, né? E tendo a composição que tem, ou seja, eleito naquela eleição terrível que elegeu Bolsonaro, portanto, um Congresso muito reacionário. Mas, de fato, quando tem a recuperação, né, dos direitos políticos do Lula, né, o fim da sua prisão, né, e o que vem acontecendo até agora, né, que ou seja, todas as acusações contra ele estão caindo, né, então o sujeito recuperou os direitos políticos e, finalmente, a oposição tem um nome para liderar, né, uma campanha eleitoral contra o Bolsonaro, né. E é um Lula que aparece muito à frente, né, nas pesquisas, nas mostragens, né, o que acabou criando desespero em todo esse bloco de forças que odeia o PT e que preferia não ter o Bolsonaro à frente da República, e vem com essa conversa de terceira via, né. E a última cartada disso, né, comentaremos um pouco mais à frente, é essa candidatura do Moro, né, essa possibilidade da candidatura do Moro. Por último, assim, dito, né, se fala ainda, né, que em relação à PEC dos precatórios, né, que como é evidentemente uma manobra para favorecer o financiamento, né, a articulação política do Bolsonaro para a campanha de 2022, né, se diz, né, e como essa opinião aparece na mídia também, aparece também a ideia de que o Senado seria o mais sensível à posição contrária a isso, né, podendo até derrubar essa PEC. Mas eu acho que é preciso não acreditar, né, é preciso ser prudente, não acreditar muito jogar as fichas no Senado, né, eu acho isso muito ruim. Por que só se discute, Demi, os efeitos políticos e econômicos desses programas de distribuição de renda?
Qual é o lugar do povo brasileiro que passa fome e que não tem emprego nesse debate da institucionalidade? Esse é outro ponto muito importante. Um dos erros da esquerda no último período é a inacreditável crença e todo o cálculo eleitoral é pensado, o cálculo político, estratégia política, todo pensado nesses limites, né, institucionais, que tem como foco o processo eleitoral. E eu não estou dizendo isso porque eu seja alguém que acha que não é importante o processo eleitoral. Acredito que evidentemente é importante, mas uma visão da sua política que esteja simplesmente confinada a olhar isso vai produzir um fracasso, pode produzir uma derrota. Principalmente porque o sistema político brasileiro, que envolve inclusive as instituições do judiciário, né, ou seja, acabar com essa visão formalista da política, né, que a política é só o parlamento executivo, né, como se fossem os armados não fizessem política, o judiciário não fizesse política, a mídia não fizesse política. Ou seja, o sistema político brasileiro envolve todas essas instituições, né, do Estado ampliado brasileiro, né, na visão gramsciana aqui que eu estou apelando. Você envolve tudo isso. E esse sistema político brasileiro já deu sobradas provas, né, de que o respeito aos resultados eleitorais, por exemplo, é contingencial. Né? Os caras podem fazer o que fizeram com o golpe de 2016, né? Inventar uma manobra, seja qualquer, ir lá e derrubar o governo e pronto. Né? E isso, enfim, é o que está se colocando como parte da regra do jogo desse novo regime político que está surgindo no Brasil, né, que está sendo implantado, né, com a demolição paulatina do anterior e a própria, enfim, a própria emergência dessa nova lógica, né, do poder, né, de como funciona o poder, com o golpe de 2016, né? Ou seja, essa, digamos assim, essa relativização de algumas coisas que pareciam estar bem consolidadas, né, segundo alguns analistas que apostaram nessa ideia de consolidação da democracia no Brasil e etc. E aí é que eu volto. Qual o problema de uma visão assim, né? Porque, pô, a gente está um ano da eleição, muita coisa pode acontecer, mas no final do programa a gente vou falar um pouco dos meus prognósticos, né? Muita coisa pode acontecer, mas a gente está num país que muita coisa pode acontecer, né? A eleição do Bolsonaro foi uma eleição que só ocorre porque o Lula estava preso. Isso hoje em dia, tipo assim, bom, essa afirmação não é feita por... É um fato, né? Isso não é só de quem tem simpatia pelo Lula, quer votar no Lula, isso é um fato político, né? O cara só ganha eleição porque o Lula estava preso. E o Lula foi preso de forma totalmente ilegal. E teve pressão das Forças Armadas para dobrar o Supremo, para aceitar essa prisão. Isso tudo está evidente, ou seja, nesse sentido é preciso afirmar, ou seja, a eleição do Bolsonaro ela é parte de um golpe de Estado, de um novo golpe de Estado, né? Ou seja, um golpe que aprofunda aquele golpe de 2016, que é o golpe de 2018, é uma eleição marcada pelo golpe de Estado. A prisão do Lula foi um golpe de Estado, que era a única que favoreceu, que colocou a possibilidade da própria eleição do Bolsonaro. E o que falta sempre nesses momentos, no último período, né, de tantas derrotas para a esquerda, é justamente um movimento de massa, né, para defender um mandato, por exemplo, né? E, obviamente, esse movimento de massa só vai se construir como algo legítimo se tiver uma forma de articular as demandas populares, né? Ou seja, ninguém vai defender político X ou Y se não acreditar que aquilo pode beneficiar a sua vida em particular. E às vezes falta muito isso e uma visão muito institucionalista da política. Ou seja, tem um movimento de massa que tem objetivos democráticos e populares, né? Socialistas, né? Aí eu parafraseando o Lula de 2002, eu vou dizer, ó, o medo sempre vai vencer a esperança, né? O medo sempre vai vencer a esperança, que é o signo dessa nova época que a gente está vivendo aqui, desde o golpe de 2016, a eleição do Bolsonaro, né? Ou seja, para inverter essa lógica, tem que ter algum tipo de movimento enraizado socialmente. Então, eu digo até assim, pensando um pouco alto, né, uma eventual eleição do Lula em 2022. Nem a posse do Lula está garantida se você não tiver uma mobilização popular. É isso que tem que ficar claro. E isso é claro para o bolsonarismo, é incrível isso. O bolsonarismo é claro isso, né? Ou seja,
Porque o bolsonarismo é uma direita movimento, é uma extrema direita que tem movimento de base, tem mobilização. Mobilização nos termos do que são as mobilizações no século XXI. Tem muito mais ativismo na rede social do que gente na rua, né? Isso é mais do que evidente. Quantidade de gente na rua, a esquerda ganha. Mas e socialmente? Né? É outra coisa. Né? O bolsonarismo bota a gente na rua, não bota tanto, né? Mas bota muita gente. Né? Concentraram esforços do país inteiro e botaram lá na Paulista muita gente, né? Para apoiar o golpe do Bolsonaro, que ele acabou não dando. Né? Mas bota muita gente. Então a direita é um movimento. Né? Uma esquerda simplesmente apegada ao jogo institucional não vai conseguir vencer. Né? Inclusive para coisas muito prosaicas, né? Que são necessidades que estão colocadas no horizonte. Alguém está achando que vai ser assim, o Bolsonaro... Pô, se está correta a avaliação que Bolsonaro é uma figura autoritária, ou mesmo fascista, como eu defendo, ele não vai aceitar perder a eleição e entregar a faixa presidencial para o Lula. Não vai ter uma estratégia para isso? Vai esperar o quê? Que as instituições sem arma garantam? Né? Sendo que as instituições com arma têm mais probabilidade de estar do lado do Bolsonaro, mesmo que ele perca a eleição. Quer dizer, muita falta de realismo político ficar simplesmente apegado a esses jogos relacionados ao processo eleitoral. Como eu citei lá no início da nossa entrevista, Damien, há muitos assuntos referentes à antecipação do debate eleitoral no país para nós tratarmos. Eu gostaria de trazer primeiro essa quase certa filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL, partido do Valdemar Costa Neto, condenado no escândalo do Mensalão, ex-aliado do Lula. O ex-capitão já fez diversas críticas a essa figura da política brasileira. O próprio Carlos Bolsonaro fez o mesmo nas suas redes sociais, mas hoje todos se entendem muito bem. A cara do fisiologismo e dos arranjos de ocasião, Dênia. Qual é a análise que você faz dessa filiação do Jair Bolsonaro ao PL? Bom, eu acho o seguinte, primeiro vamos pensar que nenhum eleitor do Bolsonaro vai deixar de votar nele porque ele se filiou ao PL, do Valdemar Costa Neto. Né? Ou seja, primeiro que o bolsonarismo ele é um movimento de extrema-direita, né? Ele é, no sentido mais profundo, até já um partido, né? Embora isso não tenha sido formalizado como uma legenda eleitoral, né? no sistema eleitoral brasileiro, mas um partido, ou seja, um movimento com opinião, com projeto político muito claro, que não é, portanto, redutível a uma legenda. Então, nesse sentido, qualquer análise que diga que o Bolsonaro vai ficar subordinado ao Valdemar Costa Neto, eu acho que é errada, né? É uma bobagem, para dizer o mínimo. Né? Isso não vai ocorrer, né? Embora eles vão ter que estabelecer acordos, tal como o Bolsonaro estabeleceu com o PSL na sua eleição de 2018. Né? É evidentemente uma grande derrota para o bolsonarismo que ele não tenha conseguido formalizar uma legenda eleitoral, né? Para um governo que ainda tem uns 20% de aprovação, né? Ou seja, tem uma base sólida de apoio e não consegue legalizar uma legenda, né? Mas eu chamo a atenção, inclusive porque a legenda permitiria um certo grau de manobra política, né, para o bolsonarismo para agir, né, no jogo institucional. Né? Mas não pertencer a uma legenda, né, não ser, digamos assim, alguém absolutamente identificado com a legenda e no final das contas só se filiar a uma como uma medida formal para poder ser candidato a presidente da República, fortalece uma autoimagem que o Bolsonaro construiu desde sempre, que é a imagem dele que ele é um cara fora do sistema. E acho que a gente tem que, digamos assim, levar a sério essa autoimagem do Bolsonaro como alguém de fora do sistema. Porque embora ele seja uma pessoa que, como se diz sempre, né, que se lembre, ele está na política há mais de 30 anos, boa parte do tempo como parlamentar, que nunca fez nada, colocou os filhos na política e enriqueceu com o uso de verbas públicas subtraídas de forma criminosa, no esquema já revelado e conhecido
das rachadinhas, o Bolsonaro nunca fez parte de nenhum grande esquema de governo da Nova República, até ele chegar no Palácio Planalto. Então, de fato, ele era um político do baixo clero, deslocado com uma visão política histriônica, né, de extrema-direita, e que ficou na marginalidade, né, enriqueceu nisso, né, mas enfim. Então, essa autoimagem do outsider, isso tem seus elementos de confirmação, por exemplo, numa situação como essa, né, como ele, por exemplo, não ter conseguido formalizar um partido político, ter que se filiar a uma legenda que, como a maior parte dessas legendas, são legendas de aluguel, né, então isso tem também um efeito de reforçar esse perfil de outsider, né? Ou seja, embora, o que eu estou relativizando é o seguinte, embora, óbvio, né, se ele tivesse conseguido formalizar aliança para o Brasil, ele tinha dado maior organicidade ao grupo político que o apoia, por outro lado, os seus apoiadores vão continuar espalhados em diversas outras legendas, né, como é o caso agora, né? E isso acaba gerando situações como é a situação atual do funcionamento, né, das legendas no parlamento. Quer dizer, por exemplo, o PSDB, ele se declara um partido de oposição ao Bolsonaro, mas o comportamento do PSDB no Congresso Nacional é de ter votado 80% com o governo, né? Esses ex-aliados, né, do MBL, por exemplo, que também estão espalhados em mais de uma legenda, eles fazem todas as críticas ao Bolsonaro, mas eles, em geral, votam com o governo, né? E não só na agenda econômica, né? Estão sempre com essa posição. Isso acaba tendo alguma funcionalidade. E ele, enfim, eu acho que a outra coisa também, que acho que tem que comentar, né, para encerrar esse comentário sobre essa questão, é que ele, se filiando ao PL, ele está cumprindo um quesito formal para ser candidato em 2022, o que eu acho que deve afastar das nossas projeções, né, sobre 2022 algumas ideias malucas que às vezes fazem sucesso entre a esquerda, né, como se o Bolsonaro, acho que o Bolsonaro não vai ter coragem nem de competir, né, de participar do jogo eleitoral, porque isso é próprio dele, né, de vez em quando soltar uma dessa, né, e aí isso vira, às vezes, manchete, né, de certas páginas, né, que ficam muito mais na torcida do que numa análise política mais objetiva, que pode ser mais útil, na verdade, para a esquerda do que acreditar nessas besteiras, né, de que ele não vai concorrer, né, para quê? Para ele, enfim, é mais fácil ele participar de uma articulação para promover essa ideia de Senado vitalício, né, para ex-presidente da República, né, para ele não ser condenado. É mais fácil participar disso do que ele não concorrer, né? Esse ponto que eu acho que tem que chamar a atenção, mas é isso. Agora, na outra ponta dessa polarização política que há no país, surgiu a notícia de uma eventual dobradinha Lula-Alckmin para o pleito de 2022. O ainda tucano deve se filiar ao PSB nos próximos dias e o partido busca aliança com o PT. É bom lembrar que Lula e Alckmin foram adversários no segundo turno das eleições de 2006 em campos teoricamente opostos. Te parece conveniente essa chapa, Demian, na chamada Grande Aliança para derrotar o Bolsonaro? Bom, eu não acredito que deva ocorrer essa aliança eleitoral de Lula com o vice Geraldo Alckmin. Eu não vejo a possibilidade disso acontecer por vários motivos. E eu não vejo, não só, enfim, por torcer para que isso não ocorra, né? Porque isso obviamente teria efeitos muito deletérios na campanha do Lula, né? Seria um desastre esse tipo de aliança. Mas eu acredito que isso é um tipo de manobra que serve como propaganda para os dois. Para a figura do Lula e para a figura do Alckmin, do Geraldo Alckmin. Para o Lula, por coisas muito evidentes, né? Que sempre foi o perfil do Lula, principalmente depois de 2002, né? Quando ele foi eleito, que é se mostrar um candidato mais moderado, né? Que está sempre disposto ao diálogo, né? Justamente fazendo esse grande contraponto ao que é o Bolsonaro, que é o cara que não quer transigir, né? Que faz discurso, não quer transigir, mas faz acordão no parlamento. Mas ele coloca essa imagem pública de um cara fechado em suas convicções. E o Lula quer se mostrar o cara moderado, que dialoga até com um ex-adversário evidente, né? Os caras se enfrentaram na eleição
de 2006, né? Enfim, isso serve para o Lula, né, para a imagem, a autoimagem que ele quer construir para agradar o mercado. E o Alckmin serve para ele justamente se apresentar como um político de centro, né, alguém que também dialoga, que pode dialogar com a esquerda, embora não vá fazer uma aliança eleitoral, ele pode dialogar, né? E isso vai servir muito mais para sua candidatura ao governo de São Paulo, eu acho muito mais provável do que uma candidatura para o Planalto, né? Que ele já sabe que vai perder, né? Que não tem a menor chance, que não aconteceu nada de 2018 para cá que coloca a possibilidade de que ele seja uma alternativa, né? Enquanto que o governo de São Paulo ele teria mais chance de fazer uma campanha onde ele sabe que ele vai se enfrentar com o bolsonarismo, né? Ele sabe que ele vai se enfrentar com o bolsonarismo e que ele, num eventual segundo turno com um candidato bolsonarista, precisaria do apoio do PT, né? Então, isso acho que serve para isso, não para que isso ocorra no primeiro turno. Mas na hipótese disso ocorrer, a gente teria uma situação catastrófica, eu quero falar um pouco sobre isso, porque a gente teria já a campanha do Lula iniciando com uma grande frustração em grande parte da militância de esquerda, né? Qual a animação que vai ter para fazer uma eleição do Lula com o vice ao Alckmin, depois da experiência concreta que todos nós tivemos de ter um governo Dilma com o vice sendo Temer, né? Que foi um fator extremamente importante para o golpe de 2016, né? Que ele estivesse comprometido com o golpe, como aliás ele confessou depois. E isso obviamente tem um efeito deletério, né, na campanha Lula, teria um efeito deletério porque minaria, né, justamente um efeito de mobilização que essa campanha pudesse ter, sendo importante, se eu estou defendendo isso, que a campanha teria que ser uma campanha de mobilização, porque está se enfrentando com uma direita mobilizadora, que é o bolsonarismo, né? E no final das contas, além de tudo isso que eu falei, uma aliança dessa natureza entre o Lula e o Alckmin era também um outro elemento que ia reforçar essa autoimagem que o Bolsonaro constrói como um sujeito que combate o sistema, que, portanto, é um outsider. Tá vendo aí? Aqueles que diziam que eram inimigos políticos, no final das contas, se aliaram, porque, na verdade, os dois representam o mesmo sistema e eu que sou contra, e blá, 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 blá. Isso tem algum efeito, né? Isso poderia também ser aproveitado na propaganda do Bolsonaro, né? Embora ele vá se aproveitar de qualquer coisa para fazer a propaganda dele, né? Só que outro partido que tem se mexido para o ano que vem, Demian, é o partido da Lava Jato. Tanto que o ex-juiz Sérgio Moro e o ex-procurador Deltan Dallagnol lançaram-se candidatos a cargos públicos. O Moro se filiou ao Podemos ontem e já foi indicado como postulante à presidência da República, enquanto o Deltan, que ficou famoso por aquele PowerPoint incriminando o ex-presidente Lula por convicção, se desincompatibilizou do Ministério Público na semana passada para buscar uma vaga como parlamentar. Que essa turma só tinha interesses políticos, Demian, estava na cara há tempos. Mas você vê alguma chance desses dois terem sucesso nas urnas em 2022, depois da Lava Jato ter sido desmascarada? O que o lançamento dessas candidaturas representa para você? Bom, vamos lá. Primeiro, o partido da Lava Jato já existe desde o contexto da crise de 2015. Né? Vamos falar uma coisa para a gente localizar isso bem, né? Ou seja, os procuradores e o juiz, né, eles sempre se comportaram como atores da vida política brasileira e sempre fizeram política, assim como os membros do judiciário fazem política, mas mesmo quando fingem não fazer política, né? Então, o judiciário faz política. Só que no caso deles, eles não só são atores políticos, eles fazem parte de um certo partido político, né? Ou seja, o partido da Lava Jato não é que eles façam política, né? Eles agem como partido no sentido que eles agem de forma organizada, né? Como foi todo o procedimento da Lava Jato, que foi revelado pela Vaza Jato, né? E eles sempre objetivaram a conquista do poder, por isso um partido, né? Não é só um movimento de opiniões políticas, é um movimento que tem objetivos de chegar ao poder, né? Por exemplo, o Dallagnol e Companhia Limitada, eles chegaram a apresentar um pacote de medidas extremamente autoritárias e anticonstitucionais que ele chamou de 10 medidas de combate à corrupção, né? Agindo estritamente como partido, inclusive formulando programa, né, para ser aplicado, projeto de lei, etc.
Então, o jornalismo crítico já desmontou a Lava Jato, principalmente com a belíssima reportagem da Vaza Jato, né? Já acabou com a credibilidade daquilo, inclusive constrangendo um setor, é verdade, minoritário da esquerda, que embarcou muito na Lava Jato, né? Que acreditou naquilo e que boa parte, né, nunca fez autocrítica desse encantamento, né, com o movimento que a gente pode claramente, né, situar ele no espectro da extrema-direita, né? Ou seja, o comprometimento desse partido da Lava Jato com a eleição e o primeiro ano do mandato do Bolsonaro demonstra essa filiação ideológica da República de Curitiba. Ou seja, uma filiação ideológica à extrema-direita. Do mesmo jeito que a gente tem que entender que a candidatura do Moro hoje representa uma alternativa no campo da extrema-direita, né? Isso que deve ser claro. Só que essa disputa, né, do partido da Lava Jato com o bolsonarismo, ela já aconteceu, na verdade, né? Ou seja, eles disputam, como eles estão disputando o mesmo espectro ideológico, eles disputam principalmente o mesmo campo político, né? E a mesma base eleitoral também, que é essa base da extrema-direita. Quando o Moro foi demitido, e isso contrariou muitas expectativas, né, sobre o que significaria a demissão do Moro, como isso poderia fragilizar o Bolsonaro, no final das contas, na disputa, o Bolsonaro venceu. A base eleitoral ficou com o Bolsonaro, não ficou com o Moro, né? Ele ficou um dos inimigos mais importantes da esquerda brasileira, né? E perdeu, né, o vínculo com o bolsonarismo, né? Então é esse Moro que chega agora como candidato à presidência da República. Ele continua tendo o apoio de um setor da mídia muito importante, né? O setor da mídia que se comprometeu com a operação Lava Jato de forma muito profunda e de forma muito patética, né? Porque, como se vê agora, né, foi sempre uma grande manipulação, né, que teve como um dos seus resultados a eleição da extrema-direita no Brasil, a extrema-direita do Bolsonaro, né? E nisso ele perdeu, né? E ele volta, né? E aí tem esse discurso, né? Agora os caras finalmente vão fazer política. Não, finalmente não, eles sempre fizeram política, né? Pelo menos desde 2015 eles estão aí fazendo política, né? Mesmo, ou seja, a Operação Lava Jato é de 2014, mas 2015 é que essa coisa começa a aparecer mais no cenário político eleitoral, República de Curitiba, tudo isso é uma coisa que surge ali, né? E esse Moro que chega agora para ser candidato extremamente fragilizado nesse sentido, né, é o Moro que chega entrando num partido que é uma legenda tradicional corrupta, né, tradicional assim, que ela é recente, mas é um esquema tradicional da política brasileira, essa proliferação de legendas que não tem perfil ideológico nenhum, né? Podemos do Álvaro Dias, né, o sujeito que estava no debate eleitoral de 2018, bêbado, né? E cujo partido tem vários escândalos de corrupção, envolvendo inclusive o presidente do partido. Esse o Moro está chegando aí. Então ele é mais uma tentativa dessa ficção chamada de terceira via, né? E eu, sinceramente, não vejo muito futuro para o Moro em relação ao Planalto. Eu acredito, inclusive, que ele pode ser pragmático e se lançar para o Senado, pelo estado de São Paulo, né? Já que o seu parceiro no crime, né, vamos colocar as coisas assim, que é o Dallagnol, provavelmente vai ser candidato ao Senado pelo Paraná, né? Então os dois teriam muita chance, né? Teriam mais chance de ter sucesso na campanha para o Senado, né? E que eu não duvido que isso ocorra. Existem especulações, né? Gente que às vezes, na minha opinião, é muito ingênua na crença nas instituições, né? Que acreditam que eles seriam presos, né? Acreditam, né, piamente que eles seriam presos, né? E daí a candidatura ao Senado para eles terem foro privilegiado, etc. Bom, eu acho que eles querem o conforto e os poderes de senador da República, né? Eu acho que vai ser mais por aí. Eu acredito que esse que deve ser o movimento. Mas enfim, eles se consolidam, né, com senadores como essa força da direita brasileira e, na minha opinião, da extrema-direita, né? Porque as ideias que professam são ideias da extrema-direita, né? O pacote anticrime do Moro é um projeto de extrema-direita, né? Ou seja, todas as ideias que eles defendem são ideias de extrema-direita, então eles disputam a mesma faixa de apoio do Bolsonaro, né? E nesse sentido, eu acho que
eles não têm capacidade, né, de superar o bolsonarismo. Para finalizar, Demi, a nossa produtora Celeste Sintra, que tem uma memória privilegiada, nos lembra aqui que você, cerca de um ano antes das eleições de 2018, já previa a vitória do Jair Bolsonaro. Pois bem, estamos agora a pouco menos de um ano do segundo turno em 2022. Qual é a previsão baseada em muita análise de conjuntura do profeta Demian Mello? Há o risco de o ex-capitão conquistar a reeleição, Demian? Então, primeiro, me preocupa muito gente da esquerda que esteja dando como certa a eleição do Lula. E essa posição, ela é ruim, né, porque ela prepara muito mais derrota do que vitória, né? Aliás, esse tipo de posição já foi adotada pelo petismo, assim, em outros contextos, né, e o resultado foi justamente a derrota. Então eu lembro que entre 93 e 94, setores importantes do PT davam tão certa a vitória do Lula na eleição de 94, que até debatiam a hipótese de convidar o PSDB e o próprio nome do Fernando Henrique Cardoso para ocupar a posição de vice do Lula, né? E acabou que foi o Fernando Henrique que foi eleito como efeito do Plano Real, né? Que levou sua vitória no primeiro turno, tanto em 94 como sua reeleição de 98. Então, enfim, o salto alto que eu tenho visto em muitos setores hoje em dia, do petismo, né, da esquerda em geral, não ajuda, né? Acho que tem que pensar em coisas mais realistas. Há pouco mais de uma semana o Guilherme Boulos fez um vídeo no canal dele fazendo um comentário nesse sentido, e eu tenho muito acordo com o que ele disse, né? Outros setores têm se manifestado a partir, né, de preocupações próximas a essa que eu vou expressar aqui, né? E pensar o seguinte, o Bolsonaro vai distribuir dinheiro, né, no próximo período, né, o Auxílio Brasil dele lá, né, que supostamente substitui o Bolsa Família, dinheiro para gente pobre, e isso pode ter efeitos eleitorais, inclusive em regiões que hoje são hostis ao governo federal. A crise social tende a se agravar, e isso pode minar eventualmente a base de apoio ao Bolsonaro, mas pode também não minar, como eu disse acima, né? Quer dizer, o PT, na sua gestão, como indica os estudos do professor André Singer, né, da USP, né, o PT teve que conquistar esse apoio mais forte no Nordeste depois de uma série de políticas públicas, né? A política de valorização do salário mínimo, muito importante, né? E as próprias políticas focadas na distribuição de renda, como é o caso do Bolsa Família. Eram regiões que durante muito tempo hostilizaram o PT e foram ganhas, né, para o que existiu de hegemonia do PT naquele contexto, justamente, entre outras coisas, por políticas como Bolsa Família, mas não só, mas que tiveram impacto importante. Bolsonaro vai entrar nessas regiões. Vai ter algum efeito? Então, a própria crise econômica, o agravamento da alta do custo de vida, pode até transformar essa política de distribuição de dinheiro do governo Bolsonaro mais frágil do que está se apresentando, né? Os 400 reais pode valer muito menos ainda no ano que vem. O que a gente sabe, obviamente, é que o segundo mandato do Bolsonaro seria um desastre completo para o país, um pesadelo, né? Toda a agenda autoritária ia se aprofundar muito fortemente, então a gente está observando todo esse cenário do ponto de vista de como derrotar o Bolsonaro. Eu digo isso pelo seguinte, como é que eu vou fazer aqui a minha previsão, né? Eu previ lá, no final de 2017, né, a eleição de Bolsonaro. Poucas pessoas, né, eu lembro na época, que levavam a sério a candidatura do Bolsonaro, mas, tipo assim, existiam elementos ali que apontavam para isso, né, para essa possibilidade, ser uma possibilidade que devesse ser levada a sério, né, mas a maior parte da opinião informada descartava isso. Né? Eu não me refiro só aos meus amigos jornalistas, né, que viam com ceticismo, né, quando eu defendia isso, que tinha que levar a sério o Bolsonaro. Os cientistas políticos, né, no primeiro semestre de 2018, falavam que quando a campanha do Alckmin entrasse com força na TV, o Bolsonaro ia derreter. Né? Todo mundo errou, né? Uma parcela gigante de gente muito respeitável errou. O que é que tinha ali que devia ser, que passou ao largo, né, dos analistas, entre outras coisas, era o peso reduzido, né, da forma tradicional de fazer campanha política no Brasil face às mídias sociais, a outros recursos de campanha que o bolsonarismo contava e que teve muito mais desenvoltura de aproveitar. Então isso contou favoravelmente a ele. Né?
E contou favoravelmente a ele face a todos os outros que disputaram a campanha eleitoral com ele. Inclusive a esquerda, muito inábil àquela altura, hoje menos inábil, mas muito inábil àquela altura, de lidar com essa dinâmica da disputa eleitoral dada, né, por todas essas novas estratégias que influenciaram tanto o pleito do Trump quanto o Brexit, né? Então estava muito fora, né, do entendimento desse fenômeno, e hoje parece mais capaz de observar, né, esse tipo de coisa. Mas tem muitas coisas que pesam contra o Bolsonaro hoje, né, evidentemente, que não existiam lá em 2018, né? Ou seja, em primeiro lugar, não existia uma acusação fundamentada de que a fortuna da família Bolsonaro tinha sido construída com base em procedimentos ilícitos, de corrupção, de desvio de dinheiro público, que hoje existe, né? Aquela condescendência que a mídia teve com Bolsonaro em 2018, que era resultado do papel que a extrema-direita cumpriu na mobilização para o golpe de 2016, da qual a mídia foi um ator fundamental, né? Na verdade, o ator preponderante para o golpe de 2016, né? Para a convocação das pessoas para a rua, e depois perderam as ruas para o Bolsonaro. Então aquela condescendência que tinha a ver com a centralidade do antipetismo, né? Ela não existe mais, né? Exceto nos setores, nos órgãos, né, que são ligados à defesa do governo de forma escancarada, né? Jovem Pan, Record, essas coisas, né? Mas, enfim, uma parte importante da mídia se mostra indisposta, e é esse pessoal que está desesperado aí por uma tal de uma terceira via, né? Que, na minha avaliação, esse troço não existe, e dadas as coisas como estão agora, a polarização vai ser Lula-Bolsonaro no ano que vem. Hoje existe uma experiência concreta das pessoas do que é um governo Bolsonaro. E também existe, ou seja, tem essa experiência e tem a memória do último mandato do Lula, né, de prosperidade, de situação de pleno emprego. Mas o PT conta com isso, né, com essa memória da prosperidade ali dos anos, principalmente o final do mandato do Lula, né, e o desastre, né, que é o governo Bolsonaro em todos os campos. Mas há um esquecimento importante nessa questão da memória sobre o lulismo, que é uma lição do nosso saudoso, quer dizer, mais ou menos saudoso cineasta Glauber Rocha, quando ele dizia que a memória é uma ilha de edição, né? Então as pessoas, essa coisa de que vai lembrar da prosperidade, naquela época comia picanha, né? Tinha churrasquinho, viajava de avião, blá blá blá, e hoje não tem mais isso. Ou seja, a virada do humor, né, político brasileiro para o conservadorismo político, né, para a direita, né, para inclusive a extrema-direita, ela tem na base uma certa disputa ideológica que é mais complexa, né? Ou seja, uma pessoa que votava no PT, né, porque isso tem sido muito observado por muita gente qualificada, de que o que ocorreu lá na eleição do Bolsonaro foi que muita gente que sempre votou no PT votou no Bolsonaro, né? Isso é um dado concreto da análise. A questão é por quê rompeu com a esquerda. Tem uma parcela muito significativa das pessoas, eu não tenho capacidade de mensurar, mas eu sei que não é pouca gente, né, que largou o voto no PT e aderiu ao bolsonarismo ideologicamente. Enquanto que o PT era, né, meio que aideológico, né, pós-ideológico, né, fazia aliança com todo mundo, etc. Ele não fazia guerra cultural, a extrema-direita faz guerra cultural. Então quem é convencido, quem votava no PT foi convencido de que a esquerda defende a pedofilia, por exemplo, que é um ataque, que é uma calúnia, né, que a extrema-direita dirige à esquerda, né, essa pessoa não vai fazer o caminho de volta se ela continua convicta disso, né? Ela não é fácil aceitar, fui manipulado. Ela fala que foi manipulado para a esquerda, né? Então esse caminho de volta não é fácil de ser feito. E talvez nunca seja feito. Então eu estou falando que tem uma parcela de gente que votou no PT que está perdida para a esquerda, né? Porque foi ganha para coisas muito que são insólitas, né? Que são calúnias, né? Mas que pela eficiência desse discurso, que é o discurso do medo, né? Da mobilização do medo contra a esperança, justamente, né? O contrário do que o Lula falou lá em 2002, né? Depois da sua vitória, né? E isso vai pesar na eleição do ano que vem. O Bolsonaro conta com a máquina do governo,
tem uma rede enraizada de militantes fanatizados que apoiam ele, tem diversos dispositivos de espalhar informações falsas, e tem uma coisa que não tem sido considerada, que é o uso da violência, né? Ou seja, a expectativa de que vai ter mais violência nesse processo eleitoral deve ser observada, é uma expectativa realista, porque o bolsonarismo é isso é uma face dele, né? E quem trabalha com a hipótese de que o bolsonarismo é uma forma de fascismo, leva a sério esse tipo de coisa, do uso da violência como característica fascista mesmo, né? E esse uso da violência no processo eleitoral, né? O que a esquerda vai fazer diante disso? Né? A ação de milícias armadas, né? Que tem impacto no processo eleitoral, na votação, no voto, no perfil do voto, em várias regiões do país, não só no Rio de Janeiro. Mas o que? Apelar para o judiciário, para o PM. E essas instituições têm sido bolsonarizadas também, né? Então, crer nelas é também temerário, né? Então, nesse sentido, acho que a campanha do Lula, né, como aquela que tem capacidade de poder derrotar eleitoralmente o Bolsonaro, tem que ser uma campanha empolgante, né? Tem que organizar esperanças, levar multidões para as ruas, e que sua vitória seja incontestável, né? Ou seja, tem que ser muito além de uma ideia de que o mais importante agora é apresentar o Lula como moderado, capaz de fazer até aliança com o Alckmin, né? Para agradar o mercado. Tem que ter capacidade de engajamento na população, né? E, inclusive, para pensar nas tarefas posteriores. A vitória eleitoral é como governar, né? Ou seja, essa extrema-direita militante, esse movimento, ele está enraizado no Brasil. Ele pode ser derrotado eleitoralmente, mas ele vai continuar existindo, tal como o trumpismo existe hoje nos Estados Unidos como principal força de oposição. E no caso brasileiro, esse fenômeno da extrema-direita conta com elementos que os Estados Unidos, isso é menos forte, né? Ou seja, o bolsonarismo está enraizado nas forças de segurança pública, está enraizado, obviamente, nas forças armadas. Existem, inclusive, analistas sérios que defendem a hipótese de que o Bolsonaro é um projeto das forças armadas, de um setor do generalato brasileiro. Acho que é preciso observar isso com seriedade, esse tipo de hipótese, né? Os caras têm enraizamento judiciário em várias estruturas que são capazes de desestabilizar o jogo político brasileiro. Por isso que a forma do que deve assumir a campanha eleitoral, né, por essa candidatura que tende a ser a majoritária na esquerda, e talvez a única capaz de derrotar o bolsonarismo, vai determinar também o curso da disputa política no Brasil no próximo período. Então acho que não deve ser descartada a possibilidade do Bolsonaro, de novo, ter de uma série de condições, inclusive não previstas, né, contribuírem, né, para um sucesso eleitoral dele. Acho que não deve ser descartado isso, né, os efeitos de uma série de atitudes dele, mas com a hipótese de uma eleição do Lula, esperar o que é que vem depois, né? Ou seja, mais uma vez, se o Bolsonaro vai aceitar o resultado das urnas, ele já falou que não, né? Mas ele fala muito, né? Nem sempre ele cumpre, né? E isso tudo tem a ver porque não depende só da vontade dele, depende da relação de forças. Então, acredito que tem que se preparar para um jogo duro de 2022. Vai ser um jogo duro, é isso que eu queria dizer. Demian Mello, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conversando conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também deixar o meu abraço. Então, eu queria agradecer mais uma vez o convite para estar aqui com vocês, Faixa Livre. Convidar todos os que estão nos ouvindo, que acompanham o programa, para colaborar com a manutenção do programa, né, contribuir financeiramente com o programa. O programa é um espaço muito importante de reflexão crítica, tão necessário para os tempos que estamos vivendo. E é isso. Valeu. Até a próxima. Conversamos aqui com o professor de História da Universidade Federal Fluminense, a UF, Demian Mello. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Bandeirantes 860. Nova frequência para velhos amigos. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu saúdo o professor de Economia da Universidade Federal Fluminense, a UF, Vitor Araújo. Vitor Araújo, bom dia. Bom dia, Anderson. Eu quero agradecer a você, a produção do programa Faixa Livre, por mais esse convite
E eu quero aqui enviar um abraço para você, para a produção, para as ouvintes e para os ouvintes. Bom dia. Vitor, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez, dialogando conosco no Faixa Livre. Vitor, parece que toda entrevista nossa nesses últimos tempos começa sempre da mesma forma, com notícias nada animadoras, mas infelizmente esse é o retrato de uma gestão incapaz de produzir resultados positivos na nossa economia, mesmo com a pandemia recrudescendo. O que tem se visto, Vitor, é uma recuperação muito tímida da atividade econômica nesse segundo semestre do ano. A indústria e o comércio praticamente estagnados, com resultados ainda negativos. A expectativa de algum avanço fica, mais uma vez, por conta do setor de serviços, onde há uma enorme precarização do trabalho. As previsões de elevação do Produto Interno Bruto para esse ano, Vitor, são revistas quase que semanalmente para baixo. Por que a nossa economia não sai do atoleiro, ainda que os brasileiros já tenham quase que voltado a ter uma vida normal, Vitor? Anderson, nós não podemos nos esquecer que a economia brasileira já estava em crise em fevereiro de 2020, quando vem a pandemia do coronavírus. Para a gente lembrar aqui, né, especialmente para as ouvintes e para os ouvintes, recessão em 2015 e 2016 e crescimento pífio, ou seja, uma economia estagnada em 17, 18, 19. Né? Portanto, um quadro de depressão econômica. É um quadro em que as baixas taxas de crescimento obtidas desde 2017 foram insuficientes para retomar o nível de renda da economia, o PIB, de 2014. Então, já é um longo período em que a economia brasileira vem em crise. Então, vem a pandemia do novo coronavírus, vem a vacinação, a vida vai retornando, né, ao normal. Mas o que é o nosso normal? O nosso normal é ainda aquele quadro de fevereiro de 2020, certo? Seguramente agravado pela crise, porque empresas que fecharam durante a pandemia não necessariamente reabrirão após a vacinação, enfim, após a retomada do convívio social. Então, veja, é um quadro, certamente, né, que a vacinação e o fim ou o relaxamento das medidas de isolamento social provocam um quadro de maior alívio, digamos assim, porque, né, o público retoma ao comércio, aos restaurantes, né, especialmente, então, perceba, especialmente aí no setor de serviços, né, mas a gente teve perda de capacidade produtiva durante a pandemia que também não vai recuperar, especialmente porque a gente sabe, a gente tem discutido isso aqui há bastante tempo, a gestão da pandemia por parte do governo brasileiro foi um desastre, né? Quer dizer, então, né, muitos empresários, né, mesmo diante da perspectiva de reabertura, de retomada do convívio social, após a vacinação, etc., etc., muitos empresários perderam clientes, perderam demanda, sabem que a situação está pior, né? A inflação veio, né, a aceleração inflacionária veio a jogar como um elemento que reduz o poder de compra dos trabalhadores assalariados, né? Então, que aí são obrigados a rever sua cesta de consumo, né? Então a gente tem aqui, de fato, um cenário que se deteriorou. É curioso, né? A despeito da vacinação e das perspectivas que a retomada, né, do convívio social colocam, e isso foi uma realidade para os países que fizeram a boa gestão, né, da pandemia, porque eles estão retomando, né? Nós não, né? A gente está enfrentando esse problema da aceleração inflacionária. Um mercado aí tem algumas condições que são muito estruturais. O mercado de trabalho muito desregulado, especialmente depois da última reforma trabalhista, contrata trabalhadores em condições precárias, né? Então, o trabalhador que consegue emprego, agora ele não tem carteira assinada. Então, as suas condições aí de direitos, de 13º,
né, de possibilidade, né, de em caso de desemprego, recorrer ao seguro-desemprego, ao sistema de proteção, ao FGTS, esse trabalhador perde tudo isso, né? Então, estruturalmente, as condições de retomada estão piores, as condições econômicas no momento da retomada estão piores estruturalmente em comparação com o que nós tínhamos antes. É de fato um cenário muito difícil, né? E o governo, por sua vez, né, segue fazendo uma gestão econômica desastrosa, né? Lembre-se, nós iniciamos 2021 sem auxílio emergencial, porque o governo estava apostando na superação da pandemia, enfim, eu não sei exatamente com base em quê, acho que os dados lá da Secretaria de Política Econômica, né, eles cometeram lá uma desastrosa projeção para 2021, desastrosa do nosso ponto de vista, do ponto de vista deles não, né, eles estavam projetando a superação da pandemia. De onde que eles tiraram isso? Da cabeça lá deles, né? Mas a gente começou 2021 sem auxílio emergencial, né? Lembra, né, que aí lá em março que o governo teve que conseguir reacomodar um auxílio emergencial, mas agora em condições rebaixadas em comparação com o auxílio emergencial de 2020. E agora, né, a questão, né, da substituição do Bolsa Família pelo novo programa social do governo Bolsonaro, né? Então a gente tem uma gestão aqui que vem, né, aos trancos e barrancos, né? Tudo isso gera muita incerteza, né, para o empresário, para o pequeno comerciante de bairro, né, que tem a sua clientela formada por essas camadas de renda mais baixa, dependente dos programas de transferência do governo. Esse empresário fica com as perspectivas de futuro completamente incertas. Ele não sabe se o seu cliente vai dispor de renda para comprar, para consumir, né? Então, além da gestão, é isso tudo, né? Além da gestão desastrosa do governo, a gente tem também uma economia que já estava em crise, né, antes da pandemia, e as condições estruturais que não são boas, tá? Tem outros elementos aí também que a gente que é importante a gente discutir, a questão da falta dos semicondutores para o setor industrial. A gente também tem aqui uma paralisia da indústria. Além disso tudo, você tem os problemas da economia mundial, essa questão dos semicondutores, né? Então a gente tem setores importantes da indústria e cadeias importantes que têm indústrias que participam de ramos que têm efeitos de encadeamento importantes, parando por falta de semicondutores, dando férias coletivas, né, entregando seus produtos com atraso, né? Então, percebam, é um cenário muito, muito difícil e ele é agravado pela gestão econômica do governo Bolsonaro e da sua equipe econômica liderada pelo ministro Paulo Guedes. Por outro lado, Vitor, os únicos que ganham nesse cenário caótico são os banqueiros. O lucro líquido recorrente dos 4 maiores bancos brasileiros, o Banco do Brasil, o Itaú, o Bradesco e o Santander, no terceiro trimestre desse ano foi de 21,3 bilhões de reais, o que representa uma alta de 36,7% em relação ao mesmo período de 2020. O que leva a esse resultado assombroso da turma dos bancos, Vitor? E como é que se rompe essa lógica onde o que mais se remunera é o capital? Anderson, essa questão do lucro dos bancos, de imediato, eu remeteria à questão da taxa básica de juros e da política monetária determinada pelo Banco Central, né? Toda vez que o Banco Central aumenta a taxa básica de juros Selic, embora aumentem os custos de captação dos bancos, aumentam também as receitas dos bancos, porque eles também carregam na sua carteira de ativos títulos públicos, e aqui no Brasil a gente tem uma situação muito peculiar. Uma parte da dívida pública é indexada à taxa básica de juros, remunera a taxa Selic, né? Então, quando aumenta a Selic, aumentam os custos dos bancos, mas aumentam também as receitas que eles obtêm com esses títulos públicos. A história não termina aqui, ela tem algo, essa história é muito sedutora porque é simples, mas ela não explica tudo. Por exemplo,
ela não explica como cresceram os lucros dos bancos até 2019, no período em que caía a taxa básica de juros Selic. Então aí a gente tem que recorrer a outros fatores também, né? O setor financeiro, ele dispõe de uma enorme flexibilidade para responder aos diversos cenários, tá? Vou dar aqui um exemplo, não estou dizendo que isso vai responder toda a pergunta também, mas é um exemplo. As tarifas, né? Os bancos aumentaram muito ao longo dos últimos 20 anos as suas receitas com a cobrança de tarifas bancárias, né? A tarifa de manutenção da conta, né? Quem é cliente de banco, né, tem lá o seu pacote, paga a tarifa, né? Então os bancos têm uma enorme flexibilidade para responder aos diferentes cenários. Na pandemia, o que é que os bancos fizeram? Bom, pandemia, uma situação que se colocava era a possibilidade de crescimento da inadimplência. De fato aconteceu, mas os bancos também também tiveram incentivos por parte do Banco Central e criaram, né, também criaram incentivos, né? Tem um termo que a gente usa, diferimento, na verdade é aquela situação em que o cliente para de pagar o principal, né? Então diminui a prestação que ele tem que pagar com o banco, né? Por exemplo, no financiamento imobiliário, outras formas de financiamento, especialmente para os empresários que recorrem aos bancos para capital de giro, outras modalidades, enfim. Então eles têm uma enorme capacidade de responder aos diferentes cenários. Mas é porque eles são mais competentes do que os outros cenários? Não, é porque é um setor muito desregulamentado e, ao mesmo tempo, é um setor que, pela sua importância e pelo seu tamanho, conta sempre com a condescendência do Banco Central, né? A possibilidade de crise sistêmica decorrente da falência de bancos coloca esse setor numa posição privilegiada, que é dispor de um emprestador de última instância, que é o Banco Central, né? Justamente por causa dessa condição mais privilegiada, esse setor deveria ser muito mais regulamentado, mas ao contrário, ele é desregulamentado, né? Sem falar as situações esdrúxulas que acontecem. Nós vimos recentemente o presidente do Banco Central telefona para o André Esteves, um banqueiro. E, ao que tudo indica, isso é um comportamento recorrente por parte da autoridade monetária que se diz independente, não é? Quer dizer, então, na verdade, esse setor deveria ser muito regulamentado, justamente pelas condições, digamos, específicas de que ele dispõe, né, da possibilidade do risco sistêmico e, portanto, né, os bancos, em razão disso, não podem quebrar, é que eles tinham que ser muito regulamentados, né, especialmente nas ditas taxas de juros ativas, as taxas de juros que os bancos cobram nas operações de empréstimo. Essas taxas também tinham que ser reguladas pelo Banco Central. Eu não consigo entender por que que tarifa de telefonia, tarifa de energia elétrica, tarifa de água, né, são preços que são regulamentados por uma agência reguladora que determina os reajustes, mas os preços cobrados pelo setor bancário não são, né? O banco cobra a taxa que ele quiser do cheque, do cartão de crédito, do crédito pessoal, ele cobra a taxa que bem entender, né? Quer dizer, exatamente pela importância desse setor, o setor financeiro deveria ser mais regulamentado, né? Eu acho que as taxas de juros das operações de crédito dos bancos teriam de ser regulamentadas pelo Banco Central, deveriam entrar naquela modalidade que a gente chama de preços administrados, porque são oligopólios, né? Não existe livre mercado em setores que são oligopolizados, em que os participantes do setor detêm enorme fatia do mercado. Esses setores precisam de uma regulamentação mais dura. A inflação, Vitor, é outra que segue em trajetória de alta, já ultrapassando os 2 dígitos no acumulado dos últimos 12 meses, de acordo com o IBGE. Sobe o preço dos derivados de petróleo, dos alimentos, o valor dos aluguéis.
Enquanto isso, o Comitê de Política Monetária do Banco Central recorre àquela velha tática de aumentar a taxa de juros no país para encarecer o custo do crédito e conter o consumo. Não há outra alternativa, Vitor, à política monetária para reduzir a escalada dos preços. Isso é sinal de uma equipe econômica incapaz de comandar o país? Anderson, haveria condições imediatas de redução da inflação. Bastaria o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, tomar uma decisão de alterar a política de preços da Petrobras. Bastaria esta decisão. E aí, esta decisão poderia provocar não só a estabilização desse preço, portanto, sem novas pressões inflacionárias, mas como ele também poderia reduzir o preço. A Petrobras hoje trabalha com uma enorme folga que se expressa no lucro. 60 bilhões de lucros de dividendos que serão distribuídos para os acionistas. Essa é a folga com que a Petrobras opera. Tá claro? É a decisão da empresa, ratificada pelo presidente da República, de praticar uma política de preços alinhada ao preço internacional, corrigido pela taxa de câmbio, é que provoca essa escalada absurda do preço dos combustíveis, com todos os efeitos inflacionários que ela carrega consigo. Então, de imediato, bastaria uma decisão do presidente da República, claro, precisaria muito possivelmente substituir o presidente da Petrobras e também a diretoria, mas bastaria uma decisão para reduzir o preço do combustível. E isso teria efeitos virtuosos sobre a economia, porque não vai ser só o preço do combustível que vai cair, né? Outros preços vão cair também, porque vai diminuir o frete, etc, etc. Então, vários outros preços vão cair também. Então, bastaria uma decisão, e sem comprometer as condições de lucro da empresa. Só que não vão ser lucros de 60 bilhões, vão ser lucros mais modestos, vão ser lucros mais compatíveis com as próprias condições de sustentabilidade da empresa, né? E também com as condições de vida da população, né? Então, vejam, isso aqui é decisão do presidente da República. E aí ele vem me dizer que tem que privatizar a Petrobras. Isso é um absurdo. Quem que o Bolsonaro quer enganar quando diz que vai privatizar a Petrobras para poder parar de ter aumento de combustível? Ou ele acha, ou alguém acha que privatizada a empresa vai praticar uma política de preços mais amigável ao povo brasileiro e não à sua lucratividade? Isso é um absurdo, uma balela. A quem Bolsonaro quer enganar com essa história? Né? Agora, a Petrobras explica uma parte da história. Roberto Campos Neto tem sua parcela de responsabilidade na escalada inflacionária. Ou o Banco Central não é o guardião da moeda e dos preços da economia? Eu estou sendo irônico, né? Porque assim nos convenceram, ou tentaram nos convencer, para aprovar a independência do Banco Central. Hoje o nosso Banco Central é independente. Ora que coisa! Ironia das ironias, Anderson. No primeiro ano do Banco Central independente, a inflação não só vai ficar acima do teto da meta, mas vai ficar muito acima do teto da meta. Muito acima. Roberto Campos Neto tem responsabilidade sobre a escalada inflacionária. A forte redução da taxa Selic para níveis inferiores ao piso provocaram desvalorização da taxa de câmbio. A economia brasileira foi submetida a um processo de desvalorização da taxa de câmbio poucas vezes conhecido na nossa história recente. E nas poucas vezes que isso aconteceu, o resultado não foi outro senão a inflação. O Banco Central também tem, entre as suas responsabilidades, que zelar pela taxa de câmbio. Então, quando dispara o preço do dólar, isso é responsabilidade do Banco Central, né? Vitor, você está defendendo juros altos? Não. Eu estou defendendo que a política de redução da taxa básica de juros teria que ter sido feita de uma forma cuidadosa, especialmente porque, se assim fosse, nós estaríamos até hoje com taxas de juros baixas, sem precisar agora
do Banco Central fazer esse aumento brusco e, novamente, exagerado. Exagerou para baixo, agora está tendo que exagerar para cima para corrigir o erro que ele próprio cometeu. Essa é a natureza desse processo de aceleração inflacionária que existe hoje no Brasil. Política de preço da Petrobras e Banco Central. Mas o Banco Central erra, não é porque errou na condução do regime de metas de inflação. Errou porque deixou a taxa de câmbio desvalorizar da forma como tem se desvalorizado desde 2020. Aí o Banco Central errou e errou feio. Tá claro? Tem solução? Tem. Tem que começar pela correção da política de preços da Petrobras. Aí a gente começa a estabilizar a inflação, quem sabe até reduzir, quem sabe a gente pode até provocar aí alguma deflação a partir de uma redução mais brusca dos preços da empresa. Mas isso vai acontecer no governo Bolsonaro? Não vai. Já teve outro aumento essa semana e terão outros também. Agora a ANP já vai permitir, já vai tirar a terceira casa decimal, porque senão os postos iam ter que colocar, iam ter que adequar as suas bombas, porque já se trabalha com a perspectiva do preço da gasolina ir a R$10. Né? Então, Anderson, a solução? Há a solução. Agora, há por parte da equipe econômica interesse em construir essa solução? Não há. Há disposição e vontade do presidente da República em construir junto essa solução? Não há. Só que um outro efeito dessa alta constante do preço dos combustíveis, Vitor, é uma elevação na arrecadação do governo. De acordo com um levantamento feito pelo Centro Brasileiro de Infraestrutura, o CBIE, a União aumentou sua arrecadação com dividendos e royalties de 36,2 bilhões de reais em 2020 para pouco mais de 70 bilhões de reais esse ano. O governo federal nunca arrecadou tanto no setor de óleo e gás, Vitor. E ainda tenta se aprovar o calote dos precatórios para supostamente financiar o programa Auxílio Brasil. Por que a gestão Bolsonaro não utiliza esse aumento da arrecadação proporcionado pelo aumento abusivo dos combustíveis, Vitor, para alimentar o programa eleitoreiro do Jair Bolsonaro, por mais necessário que ele seja? Por que sempre recorrem a essa espécie de estelionato político para obterem vantagens ao invés de revelar as suas reais intenções? O problema é que o teto de gastos, a emenda constitucional número 95, que estabelece essa regra fiscal absurda, é uma regra fiscal totalmente absurda, sem similar em qualquer outro país, mas que nós adotamos. Essa regra, Anderson, desloca o problema da arrecadação para o gasto. Então, não se trata mais de aumentar a arrecadação, apenas. O aumento de arrecadação ele não pode ser necessariamente convertido no aumento do gasto por causa da regra do teto. Tudo bem, você tem alguns gastos aí que ficam fora do teto, mas a maioria dos gastos primários, aqueles mais associados à prestação de serviços públicos e também aqui, no caso do pagamento das políticas de transferência de rendas, estão sujeitos ao teto. Então não se trata mais apenas de buscar formas de aumentar a arrecadação. Aliás, o teto foi criado para isso, justamente para tentar reequilibrar o orçamento sem ter que provocar aumento de carga tributária. Então, o aumento de arrecadação decorrente do aumento do preço dos combustíveis, no caso dos impostos federais, não resolve o problema. Por isso que a PEC dos precatórios, o calote dos precatórios, foi a solução encontrada, porque aí abre espaço dentro do limite do teto de gastos. Mas essa sua pergunta é muito boa, porque nos faz refletir sobre esta regra absurda. Nós já vínhamos chamando a atenção para ela quando ela estava em debate lá no ano de 2016. A regra do teto de gastos impede que o crescimento da arrecadação, quando obtido, especialmente quando obtido por meio do crescimento econômico, das melhorias das condições econômicas, seja repartido com a população na forma da ampliação dos serviços públicos. Isso quando a economia voltar a crescer, não é o caso, mas é um cenário que nós discutimos muito em tese.
e que de certa forma reaparece aqui na sua pergunta, né? O aumento da arrecadação, não porque as condições de vida melhoraram, mas porque o aumento dos combustíveis provocou o aumento da arrecadação dos impostos federais, mas isso não resolve o problema. Ele não vai poder pagar os benefícios sociais com o produto dessa arrecadação. Bom, primeiro, na verdade, a gente tem outras regras fiscais também que também impedem. Por exemplo, a gente está falando aqui de um crescimento da arrecadação que a gente não sabe se será exatamente permanente. Pode ser que no futuro, quando se reverter o aumento do preço do petróleo nos mercados internacionais, o que vai acontecer ao contrário, né? Na política de preços da empresa, em que você teria que reduzir, né, o preço dos combustíveis, né, se assim for, aí vai provocar queda da arrecadação. Então, não é um problema de receita, é um problema associado ao teto. O que tem que cair é o teto, né? E não é furar o teto, como estão chamando. A gente precisa extinguir o teto, é preciso revogar esta emenda constitucional, né? Porque ela alimenta as gambiarras, né? Aliás, isso já é relatado na literatura econômica sobre regras fiscais. Quanto mais duras são as regras fiscais, maiores são os estímulos para que se encontrem brechas ou dispositivos para tentar legalmente descumprir essas regras, porque são muito duras. O que precisa cair, então, é o teto. O que nós precisamos é a revogação da emenda constitucional número 95. Agora, é importante que se diga, essa PEC dos precatórios, esse calote dos precatórios, e eu vou aqui utilizar os argumentos do grande economista, jovem, porém já muito talentoso, Davi Decache, doutorando da UNB. A PEC dos precatórios, ela foi criada para preservar o teto de gastos. Parece um paradoxo, até porque grande parte da imprensa tem anunciado essa PEC como a PEC que fura o teto. De fato, ela encontra ali uma brecha para furar o teto, mas ela foi feita exatamente para preservar o teto, permitindo que o Bolsonaro possa aumentar os gastos no ano eleitoral e empurra para 2023 o enfrentamento do problema. Então essa PEC preserva o teto de gastos e também preserva as condições do Bolsonaro poder gastar mais no ano eleitoral e joga o problema para a gestão que se iniciará em 2023. Por falar nisso, Vitor, você acredita que esse Auxílio Brasil pode resolver o problema das pessoas em situação de extrema pobreza, como o presidente Jair Bolsonaro espera, na intenção de ampliar sua popularidade? Foram criadas várias faixas para esse novo programa social que substitui o Bolsa Família. Você enxerga uma capilaridade maior desse programa? Ele, de fato, é capaz de trazer resultados melhores que seu antecessor? O Auxílio Brasil estabeleceu novas modalidades, né? Tem, por exemplo, uma forma de auxílio para as crianças que participam de jogos escolares, de projetos acadêmicos de iniciação científica, né? Enfim, estabeleceu novas modalidades. Alguns especialistas têm apontado que fica mais difícil acompanhar as condicionalidades. Então, no que complexificou, né, no que estabeleceu essas novas modalidades, muito possivelmente com o intuito de oferecer estímulos, né, para que as famílias dos beneficiários estudem, realizem atividades para se inserir no mercado de trabalho, né, e poder futuramente sair, né, o que é, digamos, a forma aqui de uma orientação, né, do redesenho do programa. Por outro lado, ele torna mais complexo também o processo de acompanhamento das condicionalidades, né? Talvez o mérito do Bolsa Família fosse justamente o fato de ser simples, né? Talvez os bons resultados obtidos estivessem associados especialmente à
facilidade de compreensão e a simplicidade do processo de acompanhamento dos seus beneficiários e das condicionalidades. Então, quando o Auxílio Brasil cria novas modalidades, diversifica, né, com essa intenção de reduzir a dependência, né, do programa, né, abrir, né, a questão das portas de saída, mas ao mesmo tempo torna mais difícil o processo de acompanhamento das condicionalidades, existe aqui, portanto, então, o risco de reduzir a eficácia do programa. É claro que o aumento do benefício é algo importante, né? Você conseguir chegar lá nos R$400, né, para as famílias beneficiárias, isso é sempre muito importante. Mas a gente também precisa compreender o Auxílio Brasil como um rebaixamento das condições que estavam vigentes no auxílio emergencial. O auxílio emergencial foi muito mais abrangente do que o próprio Bolsa Família. Claro, é criado em condições muito adversas associadas à pandemia. Mas, uma vez que a crise econômica perdura e tudo indica perdurará por mais tempo, então a introdução do Auxílio Brasil, ainda que em condições majorais, vai atender a mesma população beneficiária do Bolsa Família, tá? A diferença é que eles ainda vão colocar mais os 3 milhões que estavam na fila, que não vinham sendo atendidos, que estavam na fila, né? Então o Auxílio Brasil pretende incorporar esses 3 milhões de pessoas que faziam jus ao Bolsa Família, mas que ainda não recebiam, porque a fila estava parada. Então vai incorporar esses 3 milhões que estavam na fila, mas ao mesmo tempo tem um significado aqui de deixar de fora um grande contingente de beneficiários do auxílio emergencial, que também foi rebaixado aqui em 2021, tá? Então, tem muitas dúvidas também com relação ao próprio desenho do programa, não é? Sem consultar muitos especialistas, sem fazer aquele amplo debate necessário com os especialistas do tema, né? Então fica sempre aquela impressão de um programa construído com caráter fortemente eleitoreiro, né? Tanto é que a vigência está, né, vinculada ao ano de 2022. Vitor Araújo, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também deixar aqui o meu forte abraço. Anderson, eu é que agradeço a você pelo convite para esse bate-papo. Eu deixo aqui minha saudação. Um bom dia para você, para a equipe do Faixa Livre, para as ouvintes e para os ouvintes. Um forte abraço. Conversamos aqui com o professor de Economia da Universidade Federal Fluminense, a UF, Vitor Araújo. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já. Bandeirantes AM, agora é 860. Sintonize no seu rádio. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu os cumprimento a presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o ANDES, Rivânia Moura. Rivânia Moura, bom dia. Olá, Anderson. Bom dia a todas as pessoas que acompanham aqui o programa Faixa Livre. Eu sou Rivânia Moura, como foi apresentada, sou presidenta do ANDES, Sindicato Nacional. Queria primeiro agradecer o convite para esse diálogo aqui com vocês, agradecer esse espaço. O ANDES Sindicato Nacional é um sindicato das universidades federais, estaduais, municipais, dos institutos federais e Cefet. Então engloba aí o conjunto de docentes dessas instituições. Então o sindicato é nacional, nós temos hoje mais de 120 seções sindicais espalhadas no país inteiro. É um sindicato que completou esse ano de 2021,
40 anos de existência, surge ainda aí nos finais da ditadura militar, e é um sindicato que tem esses 40 anos de história marcada pela sua atuação e luta em defesa da educação pública, por um projeto de educação que seja gratuito, que seja laico, que seja socialmente referenciado, de qualidade, que atenda os filhos e filhas da classe trabalhadora. Projeto esse tão ameaçado na conjuntura atual. Então, muito obrigada e bom dia novamente. Rivânia, muito obrigado por você dialogar aqui conosco no Faixa Livre. Rivânia, essa é a primeira vez que nós conversamos com você aqui no programa, então eu quero inicialmente te parabenizar por essa vitória que se deu ainda no ano passado, em meio à pandemia, para estar à frente de um sindicato tão importante como o Andes, e também te desejar sorte até o fim desse biênio que se encerra já em dezembro de 2022, se eu não estou enganado. Tratando aqui da nossa pauta de hoje, Rivânia, é um tema que muito tem nos preocupado, diz respeito a essa debandada de servidores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, ligado ao Ministério da Educação e que organiza o processo seletivo do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Nos últimos dias, 31 profissionais já pediram exoneração dos cargos, quase todos ligados ao planejamento do exame, que é um dos principais instrumentos de acesso dos estudantes à universidade pública e gratuita no nosso país. Esses pedidos de exoneração ocorreram em protesto à gestão do INEP, órgão que é presidido por Danilo Dupas, indicado ao posto pelo ministro da Educação Milton Ribeiro em fevereiro último. Dupas foi professor na mesma instituição privada em que o titular da pasta foi vice-reitor, a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eles têm denunciado, abre aspas, fragilidade técnica e administrativa, fecha aspas, no comando do Instituto, sendo que Dupas ainda é acusado de tomar decisões sem critérios técnicos, realizar assédio moral e se omitir de responsabilidades. Primeiro, Rivânia, como é que vocês do Andes observam essa postura dos servidores do INEP de deixarem o órgão às vésperas do evento mais importante do ano, que é justamente o Enem? Olha, Anderson, podemos dizer, primeiramente, que essa situação do INEP é muito preocupante. Mas é uma situação, né, que se vincula a como esse governo federal tem tratado a educação. Então, os funcionários que pediram exoneração retratam aí, como você falou, diversas situações. Situações que comprometem o seu trabalho, que comprometem a sua competência, situações como, inclusive, questões relacionadas a assédio, a segurança técnica. Então, uma série de questões que envolvem aí esse pedido de exoneração dos servidores e servidoras do INEP. O Andes, Sindicato Nacional, a gente declara apoio a esses funcionários que pediram exoneração, que manifestaram o seu descontentamento com a atual administração do Instituto, que, como você mencionou, é uma administração vinculada diretamente ao ministro Milton Ribeiro, um ministro que tem feito aí um descaso profundo com a educação pública, um ministro que a toda hora declara que a educação deve ser para poucos, que a educação deve ter um caráter elitista. Então, o diretor do INEP trabalha também com essa perspectiva. Então, esse fato ocorrido no INEP, ele corrobora com as recorrentes denúncias, inclusive, que o Andes tem feito, no que concerne às práticas desse governo, especialmente as práticas vinculadas à educação e às instituições de educação superior no Brasil, de modo particular. Entre essas denúncias que a gente tem feito, a gente tem feito aí a denúncia do corte dos orçamentos, do ataque à autonomia, do corte do orçamento que inviabiliza o funcionamento das instituições, que se coaduna com essa perspectiva de uma educação para poucos. Então, nós entendemos que essa ação dos técnicos do INEP, de entregar os seus cargos
comissionados, constitui um momento de clamor, de desabafo, de dizer que não suporta mais, né, o conjunto de ações que têm sido desenvolvidas no âmbito da educação, né? E é importante que a população tenha conhecimento disso, né, que tenha acesso a essas informações, inclusive como vizinho agora a realização do Enem, né? Então isso tem um impacto muito grande, né, na exoneração desses funcionários, assim, desses servidores públicos que estavam, né, assumindo esses cargos. Então o zelo também pela coisa pública, né, pela transparência, o zelo com o que significa o exame nacional, né, o que significa essa postura de ter eficiência nas suas ações, e tudo isso que eles e elas atestam estar sendo questionado, né, tudo isso que vem sendo posto abaixo pelo diretor do INEP, mas também pelo ministro da Educação e também pelo governo Bolsonaro. Então, é uma situação muito preocupante, podemos dizer assim. Mas o nosso apoio, né, aos funcionários que pediram exoneração, por entender que isso reflete a política que está sendo imposta pelo governo brasileiro para a educação pública. Na avaliação do Andes, Rivane, a segurança para a realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio daqui a 10 dias, com tudo que tem se dado dentro do INEP? Então, esse é um ponto que você tocou agora, Anderson, que é muito preocupante, né? A gente sabe aí a expectativa de muitos jovens, né, de muitas pessoas que se preparam a vida inteira para enfrentar a prova do Enem, né, que tem todo o seu processo de estudo com o sonho aí de ingressar no ensino superior, né, de entrar numa universidade, de ter uma profissão. E isso, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, deve cumprir o papel da lisura, né, da segurança, de que todo o processo seja inviolável, né, de que as pessoas estejam concorrendo num exame sério para fazer a distribuição aí nacional dos estudantes nas universidades. E, de fato, a saída desses técnicos acende uma preocupação grande com a questão da segurança, né, com a questão da inviolabilidade, o que, de fato, pode comprometer todo o processo de realização das provas, todo o processo de monitoramento do trabalho, de aplicação e de correção dessas provas, todo o processo de monitoramento que deve se dar antes, durante e depois da realização da prova, para garantir a lisura do processo. Então, como eu já falei, isso de fato reacende uma grande preocupação. E penso que deve ser uma preocupação para os estudantes, para as famílias dos estudantes que estão aí, né, investindo e se preparando para que possam concorrer a uma vaga no ensino superior. Então, é muito preocupante que às vésperas da prova a gente tenha um acontecimento desse que leva, né, a pensar o que significa de fato a responsabilidade do INEP com o processo, com todo o processo que envolve o Enem. A grande questão, Rivane, é que essa não é a primeira vez que há uma tentativa de esvaziamento do Exame Nacional do Ensino Médio por parte do governo Bolsonaro. Desde o início do mandato, o presidente da República vem desqualificando o Enem. Antes mesmo de assumir o governo, ele avisou que faria uma vistoria prévia das questões da prova, alegando a tal da ideologia de gênero, em uma amostra da ingerência que ele quer ter sobre esses instrumentos de inclusão social no país, como é o Enem. O que leva o presidente, Rivane, a adotar uma postura como essa, de atacar uma ferramenta tão importante como o Enem ano após ano? Embora assim, o Andes
tem uma discussão, né, sobre o Enem, sobre a forma como o Enem tem sido estruturado, pensado, porque a gente tem algumas questões com relação a isso. É inegável que o Enem ele possibilita um processo maior de democratização do acesso ao ensino superior, né? E que essa tentativa de desmantelamento da estrutura do Enem, que, como você disse, não é agora com esse último acontecimento do processo de demissão e de denúncia desses funcionários do que tem sido a organização desse exame, mas ela é anterior, né? E se conecta de fato a algo até que eu já citei aqui, ao projeto que o governo nacional hoje tem para a educação, que é um projeto que paulatinamente visa destruir a educação pública e ampliar o espaço da educação privada. Como o próprio ministro já afirmou tantas vezes, né, em uma das suas últimas entrevistas, que não adianta ter diploma de ensino superior, porque no Brasil não tem emprego. Então, se alia a essa política econômica também que a gente tem vivenciado, que deixa hoje no país mais de 15 milhões de desempregados e mais de 20 milhões de pessoas que passam fome. Isso para dizer que faz parte do projeto de educação, que é um projeto de educação superior, principalmente, destinada, né, a uma elite, a poucas pessoas, e isso faz parte de destruir a estrutura que foi erguida, construída e consolidada para acesso à educação pública, para ter educação pública, a educação superior pública como um direito da classe trabalhadora, como um direito dos filhos e filhas da classe trabalhadora. Basta lembrar também mais um absurdo, quando Paulo Guedes se espanta que o filho do porteiro está na universidade. Então, tudo o que tem sido feito é para destruir essa lógica, né, que nós temos de acesso à educação. E o Enem possibilita o acesso ao ensino superior. Então, atacar o Enem significa também, né, um ataque à própria lógica, né, de ingresso e de permanência no ensino superior. Então, se conecta às falas do ministro, se conecta à concepção que esse governo tem de educação, né, que é de destruição da educação superior, de destruição da educação pública. Por isso a gente vê tanto incentivo, por exemplo, aos discursos do empreendedorismo, né, de que os jovens têm que ser empreendedores. Significa dizer, principalmente para esses jovens, que o projeto de ter educação pública, saúde pública, previdência pública, acesso a concurso público, tudo isso está sendo destruído. A perspectiva é destruir tudo isso e, em contrapartida, impulsionar uma lógica do empreendedorismo, ou seja, uma lógica de que você se vire, né, para bancar o seu próprio futuro e acabar com o sonho de muitos e muitas com a universidade pública, né, de ter uma profissão, de ter a perspectiva de ampliar aí a sua condição de vida e de sobrevivência por meio da educação pública. Então, o ataque ao Enem, né, a crítica que o governo faz ao Enem, a tentativa de destruir a estrutura do INEP, né, com seriedade para a realização do exame, tudo isso se conecta ao que tem sido feito durante todo esse governo de ataque à educação pública no nosso país. O que vocês do Andes têm feito, Rivânia, em torno dessa polêmica que surgiu no Enem? Há algo que possa ser implementado pelo sindicato no sentido de viabilizar a realização do exame sem maiores intercorrências? Então, Anderson, eu penso que para a realização desse exame, esse ano, isso está completamente comprometido. Eu lembro que em 2020, né, na época que a gente estava com toda a discussão da pandemia e a campanha Adia Enem foi muito importante, porque foi uma campanha
que conseguiu dialogar com o conjunto da sociedade, que conseguiu ampliar o significado de adiar o Enem num contexto em que muitas pessoas não tinham acesso à internet, não tinham conseguido estudar durante o ano de 2020 por várias consequências da própria pandemia, do momento de excepcionalidade. Então, eu penso que esse momento agora, os sindicatos, o movimento estudantil, junto com os sindicatos também dos servidores públicos, dos professores da educação básica, com os professores de nível superior, mas fundamentalmente também os estudantes, precisa barrar esse processo do Enem por toda a fragilidade e por toda a insegurança que está posta agora nesse momento, né, que está posta nesse movimento mais recente, ou que se evidenciou com base nesse movimento agora de saída, né, dos funcionários do INEP. Então, eu penso que a gente precisa urgentemente enfrentar essa situação da mesma forma que foi enfrentada e conseguimos em 2020. Talvez a gente não esteja tão atento ao que isso significa, né, ao que essa saída significa, ao que os questionamentos desses funcionários do INEP significa, porque tem muito questionamento sendo feito, né, questionamento da parte técnica, mas também de segurança e de lisura desse processo. Então, nós do Andes fizemos uma nota pública, né, de apoio a esses funcionários e de denúncia do INEP, mas precisa de um movimento muito maior e que isso engloba fundamentalmente também os estudantes para exigir seriedade na realização dessa prova. Acho que isso ainda tem sido um pouco abafado, né, sem muita discussão, por isso considero que esse espaço aqui é muito importante para a gente pressionar mais uma vez a Dia Enem só com segurança de realização da prova em condições democráticas e de igualdade para o conjunto dos estudantes que sonham com o ingresso no ensino superior e que essa prova possibilita esse ingresso. Então é um momento de unir forças dos professores e estudantes, seus familiares e a comunidade em geral, né, a população, para exigir seriedade, porque está em jogo o futuro de muitos estudantes, de muitas estudantes. E de um modo geral, Rivânia, como é que você avalia o cenário atual da educação no país nessa gestão do presidente Jair Bolsonaro, com todas essas polêmicas que surgiram ao longo de quase 3 anos de mandato? Quais as principais dificuldades na análise do Andes? Essa é uma questão que a gente precisaria de um programa inteiro para debater, né? Porque a educação pública, desde o início, lá na eleição ainda de 2018, a educação tem sido um dos alvos principais desse governo, né? O alvo de perseguições, de acusações. Há uma tentativa muito forte de deslegitimar as nossas instituições de ensino, né, de caracterizar as universidades. Vamos lembrar aí, lá do início, né, de caracterizar as nossas universidades como espaço de balbúrdia, como espaço que deforma as pessoas e não como espaço que forma, de perseguir professores, estudantes, técnicos, de querer impor um controle sobre o conteúdo das aulas com a acusação de doutrinação ideológica. Então há uma tentativa de deslegitimar a importância da educação pública. E isso é muito visível nos 4 ministros que passaram pelo MEC, né? É muito visível na cúpula desse governo, né? Nas palavras do presidente da República. E isso trata de desqualificar a educação, porque também faz parte, como eu já falei antes, desse projeto do governo que visa destruir a educação pública, né, e que visa aí ampliar o mercado da educação privada, principalmente no nível superior. Então, a gente tem um outro conjunto de ataques à educação
que faz parte desse mesmo projeto, mas que está vinculado principalmente à questão do orçamento, ou seja, de inviabilizar o funcionamento das instituições de ensino superior com a retirada de recursos, com a diminuição do orçamento público. Agora, em 2021, não é o primeiro ano que tem redução, né? A gente já tem aí um processo desde 2015 de redução dos recursos orçamentários, mas em 2021 isso se tornou muito expressivo, porque os 18% de retirada do orçamento para manutenção das universidades impacta na manutenção das universidades, mas impacta também na permanência dos estudantes, porque essa retirada de recurso também foi estendida para as bolsas estudantis, né? E todo o sistema aí construído para ingresso, mas também para permanência dos estudantes nas universidades. Então, esses 18% ele vai se dar de forma diferenciada, inclusive nas instituições. No caso da ciência e tecnologia, a gente teve uma redução de 27% no início do ano, no orçamento para 2021. E agora a gente teve aí a retirada de mais de 90% desse orçamento que já tinha sido reduzido. Então isso faz parte de um governo, de um plano, de um projeto de governo que é negacionista, que a todo momento desqualifica a educação, desqualifica a ciência e tecnologia, desqualifica a inovação, para que isso deixe de ser público, deixe de ter investimento do Estado nessas áreas. Então a gente tem esse conjunto de ataques e quero destacar um outro ataque muito severo que tem sido feito por esse governo, que é o ataque à nossa autonomia. A autonomia é essa prevista na Constituição, tá? Um governo que diz que vai cumprir a Constituição, mas que tem rasgado a Constituição em todos os momentos. E na educação, o artigo 207 da nossa Constituição prevê autonomia didático-pedagógica, político-administrativa e de gestão financeira. E essas três dimensões da nossa autonomia tem sido fortemente atacada por esse governo. Já tratei, né, de duas aqui, e uma das mais visíveis tem sido a político-administrativa, que diz respeito às intervenções nas universidades e institutos federais. Ou seja, o governo federal tem nomeado como reitor ou como reitora pessoas que não foram eleitas por suas comunidades acadêmicas. E isso é muito grave, porque nós temos nessas instituições pessoas que estão a serviço do governo federal e não a serviço da educação pública e não a serviço de um projeto de universidade que respeita a vontade da sua comunidade acadêmica, né, e que respeita, inclusive, o processo democrático de liberdade de cátedra dentro das suas instituições. Então, isso é muito grave, faz parte desse conjunto de ataques que a educação pública tem sofrido no nosso país nesse último período. Rivânia Moura, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar sorte aí no comando do Andes até o final do ano que vem. Te desejo um ótimo dia de trabalho e deixo aqui também o meu abraço. Muito obrigada, Anderson, pelo convite. Muito obrigada aos ouvintes do programa Faixa Livre que nos acompanharam e os que vão nos acompanhar depois. Quero agradecer o espaço, dizer que o Andes Sindicato Nacional está à disposição para outros debates, para outros momentos. E que nós vamos nos manter aí, mesmo nesse momento tão desafiador, tão difícil e de tantos ataques, vamos nos manter firmes na defesa da educação pública, né? Porque entendemos que esse governo quer arrancar da educação a sua essência, que é a essência da pluralidade, do debate, do diálogo, da crítica e da produção independente do conhecimento e da ciência. E é nesse rumo que a gente vai permanecer em luta. Saúdo a todos e todas, fico à disposição e também um grande abraço. Muito obrigada em nome do Andes Sindicato Nacional. Conversamos aqui com a presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o Andes, Rivânia Moura. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, lembrando a todos vocês que a partir da próxima terça-feira, dia 16, logo depois do feriado, nós voltaremos com as edições ao vivo do Faixa Livre, direto dos estúdios da Rádio Bandeirantes. Nós esperamos que vocês nos acompanhem aí nessa retomada dos trabalhos diretamente do estúdio, algo que nós esperamos com muita ansiedade.
Amanhã nós estaremos de volta a partir das 8 da manhã, nos 860 da Rádio Bandeirantes, para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até amanhã.